Eu comecei a trabalhar em agência de propaganda muito cedo. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu fui trabalhar na então Multipropaganda, a rua Albuquerque Lins, aqui em São Paulo, cujo presidente era o Davi Monteiro. E era do grupo, uma agência do grupo Macan, né? E lá eu conheci, tive a sorte de conhecer pessoas já importantes no mercado, como por exemplo o Boni. E tive mais sorte ainda porque havia um refeitório dentro dessa agência e grande parte dos funcionários almoçava lá, devido às distâncias das suas casas e também à dificuldade de condução que havia na época e também pelo fato de que não era todo mundo como hoje que tinha automóvel próprio, né? E eu, mais uma sorte, sem querer, sentei ao lado do Boni. E isso durou muito tempo. Todos os almoços de segunda a sexta-feira eu sentava ao lado dele. Ele já era um craque, né? Como sempre foi. E aprendi muito com ele, muito das ideias dele, muito da visão dele de mercado. Nós batíamos papo durante o almoço e isso me ajudou muito na carreira que eu fui insetando a partir da multipropaganda. Depois eu saí à procura sempre de melhores salários, né? Naquela época os jovens contribuíam muito com a casa dos pais, né? E eu fui trabalhar na J. Walter Thompson, na rua, que era então na Rua Boa Vista 51, no prédio da Associação Comercial de São Paulo. E lá eu fui ser assistente de mídia. Eu já tinha um certo conhecimento do setor e também fui ser não só um assistente de mídia propriamente, como principalmente um correspondente de mídia. A Thompson naquela época já possuía escritórios em diversas partes do país, principalmente Norte e Nordeste. E eu é que mandava os materiais para serem veiculados nos veículos, principalmente televisão e rádio, das regiões onde a Thompson tinha os escritórios. E fazia com memorandos que eu mesmo redigia, dava para o famoso tio Chico, Francisco Teixeira Orlandi, que era o chefe da mídia, muito querido, da mídia da Thompson. E assim foi a minha carreira. Fui sair da Thompson, procurei uma outra agência onde fui ganhar mais, no caso a MPM, que estava ainda, não era no prédio da General Jardim, estava ainda numa travessa da Avenida São João, numa casa. Conheci lá o Petrônio Correia, saímos muitas vezes juntos em busca de prospects para aumentar a lista de possíveis clientes da MPM, que ainda era uma agência pequena em São Paulo, ela era grande no Sul, mas em São Paulo ainda ela era pequena, porém os três sócios não se conformavam com isso, já que o mercado de São Paulo era maior do que os outros dois mercados onde a MPM atuava, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Aprendi muito também, fui sempre aprendendo, tive uma sorte de sempre procurar ser muito curioso, aprender o que os outros faziam, aprender o que eu podia fazer de melhor nos encargos que eu recebia das chefias dessas agências, né? E com isso eu fui crescendo até que um dia eu naturalmente vou pular aí algumas outras agências, como a Geral Publicidade, onde eu trabalhei também, outras agências que também já fecharam, agências pequenas de um dono só, ou de dois ou três sócios, né? A publicidade sempre atraiu muito investidores que queriam naturalmente ter uma agência, nem que fosse uma pequena participação, para desenvolverem as suas ideias, para desenvolverem os seus, as suas capacidades e se transformarem em pessoas famosas no mercado. Alguns conseguiram, outros não, como é a história da própria vida de cada um, né? Então eu cheguei a trabalhar na Sociedade Anônima Martinelli, que era uma empresa do comendador Martinelli, que não tinha nada de agência de propaganda, era uma empresa comercial, importadora e exportadora. Eu era lá vejam só que coisa interessante, né? Eu era lá um
uma espécie de assistente da contabilidade, onde eu digitava o diário da empresa, né? Eu ficava lá o dia inteiro digitando o diário do dia anterior. O diário é aquele documento que se exigia antigamente pela ordenação da contabilidade da empresa. Bem, voltei para a agência, trabalhei em muitas outras, até que um dia eu me deparo com o Diário Popular, onde o meu irmão Nero, já falecido, era assessor da diretoria. Ele me levou para lá, aproveitando a minha experiência na propaganda, embora uma experiência naturalmente pequena, mas já uma experiência que, em relação àquele jornal de, na época, 80 anos, e que não tinha um departamento de publicidade propriamente, era um jornal que vivia muito do seu famoso balcão de classificados, né? Então eu fui lá para organizar um departamento comercial, baseado muito também na aplicação da publicidade, né, do jornal, para que ele se transformasse num jornal maior. E esse era o desejo dos proprietários, principalmente do mais novo dos proprietários, que era o Rodrigo Lisboa Soares. A partir daí, e com naturalmente o conhecimento e a amizade que eu travei com o Rodrigo Lisboa Soares, e com a ajuda, sem dúvida, do meu irmão Nelo, eu consegui abrir um departamento comercial na empresa. Contratei alguns contatos que iam, naquela época era muito grande a rede de magazines em São Paulo. Eu me lembro de algumas dessas redes, Casas Pirani, Eletro Radiobras, Sears, Mesbla e assim por diante. E elas anunciavam muito em jornal, né? A televisão ainda era incipiente para elas, que deveriam fazer vendas imediatas no dia da saída do jornal, por exemplo, né? E assim nós fomos angariando os anúncios para o dia seguinte do Diário Popular, e esse jornal que tinha apenas anúncios pequenos, os chamados classificados, né? Os anúncios bem baratos, né? De venda de automóvel, de aluguel de casa, coisas menores, começou a ter anúncios de página inteira de grandes magazines, como a Sears, como o Casas Pirani, que eu já falei, Eletro Radiobras, e tantas outras tantos outros grandes magazines que havia naquela época em São Paulo, e todos eles, curioso isso, todos eles tendo um departamento de propaganda. E isso foi me levando a me apaixonar cada vez mais pelo trabalho, porque a propaganda, como é até hoje, ela proporcionava na época um relacionamento com pessoas muito famosas, muito interessantes, muito inteligentes, né? Como por exemplo o saudoso professor Francisco Gracioso, que depois sucedeu ao Hugo Scherbe na presidência da ESPM, e ambos me levaram para o conselho da escola mais tarde, onde eu permaneço até hoje como presidente do conselho. E eu me apaixonei pela profissão, me apaixonei pela atividade publicitária, e nesse meio tempo todo, o Madia já era uma pessoa conhecida no mercado, e ele então se transformou num grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa, e ele me propôs escrever dentro do caderno Asterisco, porque o Asterisco, eu deixei de falar isso, ele começou com uma coluna, depois ele virou meia página, depois ele virou uma página inteira, e depois ele virou um caderno do jornal. Tamanha a quantidade de assuntos, né, que ele trazia com relação à propaganda, coisa que o Diário Popular não tinha antes, né? Já era um jornal, digamos, antigo, foi fundado em 1884, e ele não tinha esse tipo de preocupação em divulgar a publicidade, embora vivesse da publicidade, do seu balcão de anúncios na Rua do Carmo, que era muito movimentado, pequenos anúncios, e de alguma outra agência que mandava, tinha conta corrente. E eu pude ter um deslumbre, eu tive um deslumbre sobre a grandiosidade, a importância,
a gostosura de trabalhar em publicidade, né? Você criar ideias para ajudar as empresas a venderem os seus produtos e serviços. Trabalhei também na Macan, fui trabalhar também na Macan. Trabalhei numa agência onde eu aprendi muito, eu já citei aqui, mas deixei de citar esse fato, que foi a Multipropaganda, ao lado de pessoas muito famosas, e era uma agência subsidiária da Macan e que estava num grande desenvolvimento. Agora, vindo para o Diário Popular novamente, encontrei o Madia, eu já tinha lá um espaço chamado Asteriscos, né? E o Madia me pediu um espaço para escrever uma coluna chamada Marketing. Ele sempre foi um especialista em marketing, né? E é claro que eu conversei lá com os donos do jornal, eles concordaram. Eram palavras, principalmente marketing, eram palavras pouco usuais na época, né? Estou falando aí de mais de 50 anos atrás. E o Madia sempre escreveu muito bem. Ele sempre tinha uma capacidade extraordinária para analisar cases de marketing, né? Onde ele se especializou através principalmente dessa coluna que nós abrimos para ele no Diário Popular e que fez o nome dele nesse círculo que foi cada vez aumentando mais das pessoas da comunicação em geral, né? Cada grande veículo que surgia, a gente cobria, entrevistava os responsáveis, os acionistas, divulgava, fazia permutas. Eu tinha uma grande facilidade, pelo fato de ter a coluna, que já não era mais coluna, era um caderno, o Asterisco, eu tinha uma grande facilidade de ter acesso aos presidentes dos meios, né, dos veículos, né? E aí comecei também a puxar anúncios desses veículos para o Diário Popular, que cresceu muito com esse tipo de segmento de mercado, né? E assim foi a minha vida durante 20 anos. Quando houve uma separação e eu saí do Diário Popular depois de 20 anos, acredito eu, de bons serviços prestados, eu levei a marca Asteriscos comigo. Eu já tinha uma empresa chamada Editora Referência, que é a empresa que eu tenho até hoje. Ela fisicamente existia muito pouco, né? Era um escritóriozinho na Rua da Consolação com 2 pessoas, mas ela já funcionava, já estava estabelecida. Então, quando eu saí do Diário Popular, eu levei, foi uma briga terrível, houve advogados, houve entradas na justiça contra eu ficar de posse da marca Asteriscos, mas o Asteriscos, eu tive o cuidado, quando eu comecei, eu tive o cuidado de já registrar em nome da Editora Referência. A Editora Referência surgiu por causa, ela não existia fisicamente, mas ela surgiu por causa, a razão social e o registro na junta comercial e outros papéis oficiais, etc., etc., ela surgiu basicamente para o registro da marca Asteriscos, porque eu tinha certeza do meu trabalho, eu sabia que ia crescer, eu tinha certeza de que eu teria um grande número de leitores e também tinha certeza, honestamente, que tudo aquilo não ia durar muito, até que durou muito mais do que eu imaginava, dentro do Diário Popular, porque a família proprietária tinha problemas entre eles, e, enfim, cada um segue o seu destino, né? Bem, então, o que acontece? Primeiro eu fui para um conjunto de, acho que 4 salas, na Rua da Consolação, onde eu fui desenvolvendo o Asteriscos para ser publicado, e começou a ser publicado na semana seguinte que eu deixei o Diário Popular, no jornal A Gazeta Esportiva. Imaginem vocês que estão me vendo, um jornal, uma coluna, uma página, enfim, sobre marketing, ser recebido, com muita festa, aliás, por um jornal esportivo, a Gazeta Esportiva. Mas era a casa onde eu podia morar naquele momento de dificuldade. Eu não tinha para onde ir. Sempre tivemos poucos jornais em São Paulo e o que me ofereceram eu aceitei e nós demos um grande salto. Nessa época,
a Gazeta Esportiva, cuja propriedade da Fundação Casper Libero, funcionava no prédio da Folha de São Paulo, na Barão de Limeira. A Folha de São Paulo tinha arrendado a Esportiva. E eles tinham lá a Folha da Tarde e a Folha de São Paulo, a antiga Folha da Manhã, né? Então, eu conversando com a diretoria da Folha, eu consegui tirar o asteriscos da Gazeta Esportiva e jogar para a Folha da Tarde, muito mais combinando, né, com o tipo de jornal que era a Folha da Tarde, um vespertino, saía depois do almoço, tinham boas matérias sobre economia e tinha lá uma vez por semana o asteriscos. E assim foi, assim eu fiquei algum tempo lá, até que um dia as coisas vão se desenvolvendo e eu resolvi ser independente. Eu deixei por livre e espontânea vontade a Folha da Tarde e através da empresa que eu já possuía, já falei nisso, a Editora Referência, consegui, junto com a ajuda do meu irmão Nero, já falecido, e que realmente teve uma participação muito grande na minha história, irmão mais velho, um grande irmão mais velho que eu tive. Nem todos têm e tiveram a sorte que eu tive em conviver com esse irmão querido. Mas ele tinha já posses, ele era muito bem sucedido na vida, e nós compramos esse imóvel aqui no Cambuci, porque a ideia dele, como a origem dele, apesar de economista formado, mas a origem lá atrás era uma origem de gráfico, ele trabalhou na gráfica do Estadão, por exemplo, depois na gráfica do Diário Popular. Ele então comprou esse prédio aqui e aos poucos a empresa foi se formando, foi devolvendo os valores que o meu irmão Nero despendeu para ter a sede da Editora Referência aqui nesse mesmo local onde nós estamos hoje, na rua François Coty, 228, no famoso histórico bairro do Cambuci, em São Paulo. E ficamos então sócios durante muito tempo. Ele trouxe o filho dele, Maurício, para cá, eu trouxe o meu filho Tiago para cá. Os meninos começaram a se interessar pela empresa, uma empresa sempre muito atraente, né? Toda empresa de comunicação, ela exerce isso é a minha observação de vida, ela exerce um fascínio, né? Uma espécie de magnetismo sobre o jovem. O jovem quer trabalhar numa empresa de comunicação, seja ela escrita, falada, televisada, como se dizia antigamente, mas a vontade de qualquer jovem, eles podem até não conseguir, mas é entrar numa empresa dessas, uma empresa desse tipo de atuação profissional, como eu falei. E aqui nós desenvolvemos o nosso trabalho, continuamos fazendo o Asteriscos, o Diário Popular entrou na justiça contra a nossa marca, não queria que nós usássemos o nome Asteriscos, porque eles continuaram com Asteriscos lá, mas muito incipiente, feito com pessoas que não eram do ramo, pessoas que jamais trabalharam em publicidade, sequer em marketing. Então, as páginas foram diminuindo do caderno de marketing que nós tínhamos lá, até que elas desapareceram e nós aqui crescemos. Eu já tinha comprado se eu não me engano, da ABAP, os direitos da revista Propaganda, que já era uma revista famosa no mercado, uma revista mais antiga do que o Asteriscos, né? E nós passamos a fazer a nossa revista Propaganda, com uma diferença de que era mensal. E o Asteriscos, que depois mudou de nome para a própria marca, o Asteriscos continuou sendo semanal. E aí vem então essa história, acontece essa história de nós resolvermos, eu e meu irmão e mais os nossos filhos, resolvermos passar o Asteriscos, mudar o nome do Asteriscos para a própria marketing, né, Propaganda e Marketing.
asterisco já estava meio desgastado, a, a guerra que houve, guerra entre aspas, a guerra que houve com o Diário Popular foi um pouco desgastante, e nós então mudamos de nome, Propmark, e com isso nós avançamos bastante até hoje, né? Às vésperas já de um grande aniversário que nós vamos fazer logo mais, né? E isso nos dá um prazer imenso, porque no Brasil você manter um jornal, ainda mais especializado, um jornal que se torna longevo, é realmente um verdadeiro milagre. Principalmente numa época onde a publicidade mudou totalmente, né? A parte impressa da publicidade, que era o jornal, né? O mesmo a parte eletrônica, televisão, rádio, sofreram muito com a chegada dos novos tempos, né? Com a chegada da internet, com a chegada dessa máquina incrível, né? Desse sistema incrível que é a internet, onde você tem a informação em um segundo, aquela informação que você deseja, em um segundo você consegue alcançá-la através de todos os dispositivos que a internet nos oferece. E isso não vai parar. Na minha opinião, é uma opinião de um observador, na minha opinião, a internet mal começou. A internet ela está cada vez crescendo mais. Nós temos aqui a parte online, né? O jornal já tem uma leitura maior na parte online. O jornal que eu digo é hoje o Propmark. Nós inclusive mudamos o tamanho dele é uma revista ampliada, né? O mercado inteiro conhece, mas a parte de online, nossa, não para de crescer. Mas eu tenho que falar mais do Madia. Então, o Madia foi se desenvolvendo com a academia, através do espaço que ele detinha no Diário Popular, que valorizava mais o jornal, mais ainda o jornal. Ele então foi lançando a ideia de uma academia. Ele, com a cabeça de marketing que ele sempre teve, ele intuiu que abrindo uma academia de marketing, ele valorizava mais ainda essa atividade pela qual ele era apaixonado. Marketing, não tanto quanto a propaganda já era mais falada, né? Mas marketing era uma palavra que as pessoas não conheciam muito bem. Muita gente falava marketing, é interessante isso. Na época, muita gente errava e falava marketing, né? E o Madia, então, ele teve a ousadia de ir escolhendo no mercado pessoas importantes no marketing. Usava muito conselheiros da ADVB, por exemplo, que era muito bem presidida por uma figura inesquecível para mim, que era o José Zettuni, também já falecido. Esse sim, um grande vendedor da antiga LTB, listas telefônicas brasileiras, né? E que precisava de muito marketing para vender cada pequeno anúncio que ia sair na próxima lista a ser lançada pela empresa. O Madia, então, formou aos poucos um grupo que se interessava pelo marketing. A maioria das pessoas que compunham esse grupo já trabalhavam em marketing, já sabiam o que era marketing e tinham a certeza, tinham a convicção de que precisavam disseminar a prática do marketing, precisavam realmente trazer para o Brasil aqueles conceitos que já eram usados fartamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, em países que criaram praticamente as ideias de marketing, né? O conceito do marketing, principalmente nos Estados Unidos e principalmente no pós-guerra. O marketing se valorizou muito quando terminou a guerra, a Segunda Grande Guerra, em 45. E isso foi por quê? Porque os países precisavam deixar de guerrear entre si e passar a vender os seus produtos entre si. Isso exigia a aplicação de uma teoria, de uma matéria, de uma disciplina chamada exatamente marketing. Se a gente fizer uma tradução livre, marketing, o que é marketing? É colocar no mercado, né? Marketing, colocar no mercado. E o Madia foi muito bem sucedido, porque sempre muito afeto à disciplina do marketing,
sempre muito amigo dos seus amigos, sempre respeitando o conhecimento deles, começou a enveredar pelo caminho de editar livros escritos por ele sobre marketing, sobre as diversas faces do marketing, né? Ora isso, ora aquilo, ora aquele outro. O marketing é infinito, tudo é marketing. Se a gente analisar bem, tudo é marketing. A religião tem o seu marketing, né? Por exemplo, qualquer religião tem o seu marketing. Só para dar um exemplo de como o marketing é poderoso. E essa academia existe até hoje, se fortaleceu muito, ela contribui para várias causas. Eu tive a felicidade de ser convidado a ser um dos acadêmicos dessa academia, para mim uma grande honra. Obrigado, Maria. E é isso daí, essa é a história muito rápida, né? De duas pessoas, basicamente, o Madia e eu, que trilhamos um bom pedaço das nossas vidas e até hoje praticamente juntos. Eu muito mais ligado à chamada propaganda, né? E ele já com um salto maior ligado ao marketing, considerando-se que a propaganda ela é filha do marketing, né? E a academia ela tende a crescer. Eu sempre digo ao Maria, essa academia um dia vai ter que abrir uma escola, uma grande escola de marketing, para ensinar o jovem o marketing que se pratica nos países mais adiantados, não apenas na teoria, mas na prática, exercitarmos a maneira de vender produtos e serviços que nós ainda não temos no Brasil. O Brasil hoje está começando a ser muito forte nessa área, até por influência das empresas estrangeiras que vieram para cá nos últimos 20 anos, principalmente a partir do pós-guerra. Eu repito, a Segunda Grande Guerra terminou em 45. Mas o aumento dessa vinda, dessa implantação de empresas estrangeiras no país, se deveu a vários fatores. Primeiro, porque o país começou a crescer de forma desmesurada. E segundo, porque por causa disso ele passou a ser um país consumidor importante no chamado concerto mundial. E hoje nós temos aí empresas nascidas em praticamente grandes países do planeta que estão com suas filiais aqui no Brasil e algumas até vendendo mais do que lá fora, vendendo mais no mercado interno brasileiro do que lá fora. Então, essa é uma pequena história contada assim de uma maneira de memória, né? De uma academia que o Maria faz questão de visualizar, né? A academia de marketing, né? E os seus amigos também querem que isso aconteça logo, mas uma academia, uma escola para valer, uma escola com salas de aula, onde nós vamos contratar experts em marketing dentro dos próprios membros da academia, todos eles são experts, né? Para ensinar, porque o marketing tem uma curiosidade, ele se renova a cada dia. O marketing não é uma matéria que foi criada lá atrás e estacionou e continua se repetindo, não. O marketing a cada dia se modifica, a cada dia ele sofre uma mutação, sofre uma novidade, enfim, ele é realmente, para quem gosta de novidade, para quem aprecia o valor das ideias, o marketing é um prato cheio. Era isso que eu tinha a dizer.